Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre histologia, a parte inicial do conteúdo. O que vai estudar a histologia? A histologia significa o estudo dos tecidos vivos de vegetais e animais. O termo vem do grego histo, que significa tecido, e logia, estudo. Então, é o estudo dos tecidos. São analisados os quesitos como a função, a estrutura, a origem e a evolução. Então, nós vamos ter aqueles estudos que tivemos em citologia, que nós estudávamos exclusivamente as células. Da mesma forma, a sua função, a sua estrutura, a sua origem e a sua evolução. Então, nós teremos em histologia as funções e estruturas das células, formando os tecidos, que em sua constituição darão origem aos órgãos, que serão divididos em sistemas, quando a gente for estudar em anatomia sistêmica, tá? Então, literalmente, nós vamos ter a evolução desse estudo até chegarmos ao tecido ósseo, que vai ser a osteologia, o estudo dos ossos, e os tecidos que a gente chama dentro de radiologia de partes moles, que são os órgãos internos, que darão origem aos outros sistemas do corpo, tá? Sistemas funcionais que executam atividades dentro do corpo para manter todo o corpo humano em estabilidade funcional, tá? Então, nós temos os quatro tecidos básicos: o epitelial, muscular, conjuntivo e sanguíneo. E o ósseo, que a gente vai estudar literalmente um pouco mais separado dentro dessa estrutura aqui, tá? Então, nós vamos ter todas essas divisões. Nós temos aqui um sapinho para nos dar um exemplo, tá? Então, nós temos o epitélio estratificado, tecido conjuntivo, tecido germinativo, que é dos órgãos reprodutores, o músculo estriado, músculo liso, epitélio prismático, músculo cardíaco, tecido sanguíneo, tecido nervoso e tecido ósseo. O tecido epitelial vai ter a função de revestir, isolar e proteger as superfícies internas e externas do organismo. As características deste tecido: as células são bastante grudadas umas às outras, através de estruturas chamadas desmossomos. Não sangra, porque tem ausência de artérias ou capilares sanguíneos. A oxigenação das células ocorre por difusão com células do tecido conjuntivo. Então, nós temos aqui os tipos de tecido epitelial: o escamoso, o cúbico, cilíndrico, pseudoestratificado, queratinizado e não queratinizado, o de transição e o cúbico colunar. Então, aqui nós vamos ter mais uma divisão, onde vão estar distribuídos esses tecidos epiteliais. Então, nós temos os epitélios formados por uma camada de células, que é o pseudoestratificado. Temos o simples pavimentoso, o simples cúbico, o simples prismático, o estratificado pavimentoso, o estratificado de transição e o estratificado prismático. E aqui, nesse desenho do corpo, nós temos a distribuição: fossas nasais, traqueia e brônquios, pele, boca e esôfago, alvéolos pulmonares, revestimento de vasos sanguíneos e linfáticos, túbulos renais, o estômago, a bexiga urinária e a uretra. Então, a gente seguindo cada setinha, nós vamos ver qual tipo de tecido vai estar conectado à região específica onde ele se encontra, tá? Aquele mesmo esquema que a gente faz sempre. Precisa parar para visualizar, pausa o vídeo, visualiza com calma, faz as anotações, tá? A intenção do vídeo é justamente essa, de você poder parar,
ler com calma, fazer as anotações, porque às vezes na aula, devido à rotina ser um pouco mais acelerada, a gente fica com um pouquinho mais de dificuldade de fazer certas anotações, tá? Aí aqui nós temos uma foto ampliada de um tecido simples, cúbico do ovário. Aí a gente tem os folículos, o estroma ovariano, umbiligoígeno do ovário, tecido simples, cúbico. A gente consegue ver, ó, os quadradinhos aqui onde está a setinha no cantinho. Os folículos são bem visualizáveis, tá? Essa é uma visualização de microscópio ampliada, tá? A gente não tem essa visualização na imagem. É só para a gente poder entender como é que esses tecidos funcionam. Aqui a gente tem o neuroepitélio na retina humana, tá? No olho. No microscópio a gente consegue visualizar todas as camadas, as estruturas celulares com muita nitidez, tá? Esses tecidos estão corados, é colocado coloração nele para que seja possível a visualização com mais definição, tá? Isso é tudo processo laboratorial. Glândulas epiteliais, sebáceas, sudoríparas e mamárias. Aí aqui a gente tem uma demonstração de uma camada de epitélio, pele, né? Aí a gente tem a glândula sebácea, o pelo saindo pelo folículo, a raiz do pelo, uma glândula sudorípara e o bulbo do pelo, folículo piloso. Aí aqui nós temos uma glândula mamária também, onde nós temos o músculo peitoral posterior à mama, as glândulas mamárias, ductos mamários, gordura, tecido adiposo na mama, ampola mamária, auréola, mamilo e aqui o tecido externo visualizado nessa metade da mama. Tecido conjuntivo. São responsáveis pelo estabelecimento, manutenção da forma do corpo, fazendo a ligação entre as diferentes células e órgãos. Uma analogia simples. Os órgãos e células seriam os tijolos de uma parede e o tecido conjuntivo seria o cimento que os une. Então a gente tem as células mais separadas e o tecido conjuntivo fazendo a união entre essas células, mantendo elas conectadas, tá? As principais células do tecido conjuntivo são os fibroblastos, que produzem as fibras e as substâncias fundamentais, além de estarem envolvidos na produção de fatores de crescimento que controlam a diferenciação celular e o crescimento das células. Aí percebam que ela é espaçada e nós temos o outro tecido fazendo a união, conjuntivo, conjunção, juntar. E os fibroblastos aqui. Os leucócitos são as células de defesa do corpo. Elas produzem os anticorpos, fagocitam, que é englobar corpos estranhos, bactérias ou partículas, e modulam reações alérgicas e inflamatórias para o organismo poder se defender dessas substâncias. Então, sempre que a gente fica, por exemplo, com a garganta inflamada, ou quando a gente machuca em algum local e gera uma inflamação na região, as reações alérgicas, é o corpo combatendo esse corpo estranho que adentrou e se defendendo contra essa partícula, tá? Então, na maioria das vezes, algumas situações, como tem acontecido com as vacinas que a gente tem tido mais contato ultimamente, com mais frequência, falado mais sobre elas, às vezes a gente tem reação àquela vacina, mas é o corpo produzindo as defesas
em relação a ela, tá? Então, em alguns casos, as reações a determinada situação, como no caso da vacina, são boas porque é o corpo demonstrando que está se defendendo a entrada dessa substância, tá? A função da vacina é fazer justamente isso, para da próxima vez que eu tiver contato com essa estrutura, com essa partícula, o corpo já vai saber como proceder para se defender, tá? Aí aqui nós temos as células adiposas, que elas estocam gordura, que vai servir de reserva energética e produção de calor. Então, a reserva de gordura, o armazenamento de gordura, ele é feito de forma natural pelo corpo, tá? Para situação em que vai ser necessária a produção de energia ou produção de calor, dependendo da situação, do local, da região onde a pessoa vive, etc, tá? O que normalmente acontece? Como o corpo faz sempre a reserva energética, quando a gente faz um consumo exagerado de produtos calóricos, o corpo está sempre armazenando uma quantidade daquela gordura que é absorvida e o corpo não consegue fazer a queima total para produzir energia, porque tem uma quantidade muito maior guardada do que ele utiliza, né, do que ele consome para produzir energia. Então, se a gente faz um consumo calórico muito alto e não faz atividades físicas ou não tem uma carga física que vai fazer a queima, o corpo sempre armazena mais do que usa. Então, a gente acaba acumulando gordura no corpo, tá? As mulheres, naturalmente, armazenam gordura em locais específicos, que o corpo se prepara sempre para a gestação, o corpo feminino, anatomicamente, sempre se prepara para a gestação, tá? E os homens têm uma queima calórica mais acelerada. O metabolismo masculino é mais acelerado do que o feminino, principalmente com o passar da idade, tá? Tecido cartilaginoso, que são as cartilagens, tá? Reveste as superfícies articulares, absorvendo choques e impactos e facilitando o deslizamento dos ossos nas articulações. Então, nós temos nas estruturas articulares a cartilagem revestindo a parte do osso que entra em contato, entre aspas, com a outra parte, tá? Nós temos também o líquido sinovial nessas estruturas, que impede que essas estruturas entrem em impacto constante. E a cartilagem vai ter a função de proteger, e auxiliar no deslizamento quando nós movemos essas estruturas. Acontecem situações patológicas, algumas delas vinculadas à idade da pessoa, em que esse líquido sinovial perde a viscosidade, então ele não consegue mais manter a estrutura articular e essas cartilagens começam a se tocar conforme se movimenta, elas literalmente se esfregam umas às outras e vai desgastando a cartilagem até que ela deixa de existir. E em alguns casos chega até a situação de corroer um pouco do osso devido ao atrito dessas articulações, tá? Isso ocasiona bastante dor na região. É muito comum de acontecer em região articular do joelho. Em alguns casos, a deterioração desse osso nessa região articular faz com que seja necessário a substituição da região por uma prótese, que vai fazer, às vezes, da articulação quando ela fica muito deteriorada por essa situação, tá? Pode acontecer por diversos fatores, mas é comum de acontecer a partir de uma determinada idade em que o corpo começa a sofrer perda de material tecidual. A gente tem, por exemplo, uma situação feminina que ocorre com certa frequência na osteoporose, em que as células ósseas começam a trabalhar de forma incorreta, vamos dizer assim, e o desgaste ósseo começa a acontecer de forma mais intensa do que a sua reconstrução. Então, a paciente começa a ter perda de minerais ósseos, o que acarreta a fragilidade óssea e acaba acometendo de fraturas com mais frequência. É mais comum de ocorrer
em mulheres de mais idade, após a menopausa, enfim. Mas pode acontecer estados patológicos em que uma pessoa mais jovem vai passar por essa perda mineral óssea mais intensa do que a reconstrução, e ela pode sim passar por um quadro de osteoporose, mesmo não estando na faixa etária de costume, tá? Aqui nós temos também a demonstração de uma orelha, tá? Então nós temos cartilagem de forma perceptível, que a gente toca e consegue sentir no nariz. Se a gente tocar no nariz, a gente percebe que tem a região mais próxima entre as órbitas, em que tem uma estrutura mais firme, que é o osso, né, os ossos do nariz, né, o osso do nariz, que a gente chama de pau do nariz, né? E se a gente vier tocando, a gente percebe que mais para a ponta do nariz a gente tem uma estrutura mais flexível, é a cartilagem do nariz, tá? E na orelha também a gente sente, tem pessoas que têm essa cartilagem bem mais flexível, algumas pessoas têm ela bem mais firme. E, por exemplo, a cartilagem, ela tem irrigação sanguínea e ela pode sofrer fraturas. A gente percebe isso com muita nitidez em lutadores que, devido a forçar essa região em alguns golpes que são realizados, a orelha com a sua cartilagem quebra e o tecido da orelha fica enxertado, fica cheio de sangue. Então fica aquela orelha de repolho. E eles até fazem um procedimento para fazer a punção e a retirada desse sangue, mas ela volta a sangrar novamente. Então, em alguns casos, eles acabam parando de fazer a retirada desse sangue e a orelha fica cheia de sangue, fica mais gordinha e aquele sangue coagula nessa região, tá? No nariz também acontece a mesma coisa. Até uma determinada idade, algumas regiões ósseas são constituídas de cartilagem, que é por causa do crescimento corporal, para que os órgãos internos possam crescer dentro do corpo sem ficar pressionados, e conforme vai chegando a uma certa idade, esses órgãos param de crescer, o cérebro é um dos maiores exemplos, essas cartilagens são substituídas por material ósseo que é fixo, por exemplo, novamente no caso do crânio, em que as suturas se fecham depois que o cérebro alcança a maturidade. O tecido ósseo forma os ossos, o principal constituinte do esqueleto, dá suporte ao corpo e protege os órgãos vitais, como por exemplo o cérebro e o coração. Aqui a gente tem o tecido compacto, que é na parte mais externa do osso, e o tecido esponjoso, que é mais na região de extremidade do osso, tá? O tecido compacto vai ter a função de dar uma proteção e uma resistência maior ao osso. Então, por exemplo, em situações de fratura, é mais comum na região do tecido ósseo esponjoso do que do tecido ósseo compacto. Não que não ocorra no compacto, tá? Mas é mais comum na região de tecido esponjoso, por ser uma região mais frágil do osso. Tecido sanguíneo. Função do sangue é conduzir as substâncias pelo corpo, transportar essas substâncias através dos órgãos no corpo. Então, o sangue é originado pelo tecido hematopoiético, tá? Dentro da medula óssea. Então, nós temos o glóbulo branco, o vermelho, as plaquetas, tá? O plasma sanguíneo é composto principalmente de água com diversas substâncias dissolvidas, que são transportadas através dos vasos sanguíneos pelo corpo. O plasma é composto por água, proteínas e sais minerais. Então, a gente tem a quantidade do plasma e os glóbulos vermelhos e brancos na composição total do sangue. Então, por exemplo, uma pessoa que faz consumo muito baixo de água tem uma quantidade menor de plasma, automaticamente o sangue fica com uma constituição diferenciada, porque se a maior parte dele, né, como diz aqui, principalmente de água, o consumo ineficiente de água acarreta diversos problemas. E aqui nós temos uma das demonstrações dela.
Então, nós temos na célula sanguínea a estrutura e a sua função principal. O neutrófilo é a primeira defesa do organismo, são atraídos pelos micro-organismos patogênicos para destruí-los. O eosinófilo libera a hidrocortisona, um hormônio que diminui as reações alérgicas e a quantidade de eosinófilos no sangue. Basófilo tem uma função desconhecida, mas acredita-se que faz a liberação da heparina no sangue, que é uma espécie de coagulante. O manócitos, que age contra o organismo do micro-organismo patogênico, ou seja, uma doença, vamos dizer assim. E o linfócito, que tem a função de garantir a imunidade aos organismos. Então, dentro dessa estrutura sanguínea, nós temos as células que vão trabalhar, cada uma dentro da sua função, defendendo o nosso corpo contra as substâncias que têm a intenção de nos fazer mal, tá? E aqui embaixo nós temos uma visualização básica de cada uma delas. Tecido muscular é constituído por células altamente especializadas em realizar contrações. Dentro das suas características, as células são alongadas, multinucleadas ou não. Citoplasma com grande quantidade de filamentos de proteínas contráteis, dentre elas os principais, que é a actina e a miocina. Então, nós temos a fibra muscular, no exemplo aqui, sem atividade física e com atividade física. A fibra muscular se expande e cresce. Então, é basicamente isso que a gente faz quando faz atividade física. A gente aumenta a estrutura muscular, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai na academia, o trabalho, né, a que a gente chama de malhação na academia, você pode reparar que tem a série que o profissional da atividade física passa para você fazer, é de acordo com o objetivo que você quer alcançar. Então, você vai ter o exercício específico para cada região do corpo. E você percebe dentro daquele maquinário da academia que você trabalha isoladamente aquela parte muscular e depois de um tempo você percebe o crescimento da mesma. Claro que a gente tem aquela situação que às vezes a gente vai para a academia porque está gordinho, então o músculo ele cresce por baixo da gordura. Então primeiro o músculo cresce, a gente fazendo dieta e a atividade física para queima de gordura com mais intensidade, mais específico, né? O exercício aeróbico, a gente vai começar a queimar essa gordura e aí sim a gente consegue perceber a musculatura quando essa camada de gordura começa a diminuir, tá? Aí aqui nós temos o muscular esquelético, o muscular liso e o cardíaco. O esquelético forma a carne do corpo, traciona os ossos nos movimentos voluntários, que é aqueles que a gente pensa para realizar. Os lisos dispõem-se em camadas dentro dos órgãos, como por exemplo nos intestinos, para fazer o peristatismo e mover o bolo fecal até a sua eliminação. E o cardíaco, que é exclusivo no coração, nunca se cansa do trabalho de bombear o sangue do corpo, porque o coração trabalha o tempo inteiro. Então, esse é um músculo que não sofre fadiga devido a estar sempre trabalhando. Então, ele é muito específico na sua função e só é encontrado no coração. Aí aqui nós temos o esquelético, o músculo esquelético, tá? Dentro de um corte transversal a gente tem uma contração forte, rápida e descontínua e é voluntária. O músculo cardíaco tem uma contração forte e rápida, é contínua e é involuntária, independente da nossa vontade. O músculo liso tem uma contração fraca e lenta,
que é o movimento peristáltico, por exemplo, e é involuntária, ou seja, independente da nossa vontade também. Tecido muscular estriado esquelético está presente em maior quantidade no corpo humano. Ele está preso ao nosso esqueleto através dos tendões e permite que realizemos movimentos variados, como, por exemplo, andar, correr, pegar alguma coisa ou manipular objetos. A contração é forte, rápida, descontínua e voluntária. Tecido muscular estriado cardíaco, a contração é rápida, forte e involuntária, ou seja, independente da nossa vontade. Portanto, é também contínua, já que uma contração desencadeia a outra e assim sucessivamente. Tecido muscular liso é encontrado nos órgãos internos, sendo responsável pelos movimentos realizados como o peristaltismo no estômago, a expulsão de urina na bexiga e as contrações do parto no útero. Nas paredes dos vasos sanguíneos, onde ajudam a regular a pressão sanguínea, a contração é lenta, fraca e involuntária. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Então, espero que eu fique por perto por bastante tempo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi mais curtinha. A partir de agora, eu pretendo fazer aulas mais curtinhas para que fique mais fácil para você consultar o assunto específico, tá? Eu vou passar a fazer as aulas também, o conteúdo todo junto, numa aula só, tá? E o conteúdo também separado em aulas menores, para quando você quiser consultar apenas um assunto específico, tá? Até um próximo encontro, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.